7 hábitos que tu podes implantar na tua vida para ajudar a melhorar a tua vida espiritual e cristã. Então, bora comigo? É verdade, 2026 entrou e eu tenho mais ou menos 16 anos de convertida ao Evangelho, e eu, nestes 16 anos de vida, eu reparei que é difícil mantermos uma constância de alimento espiritual que seja suficiente para alimentar e nutrir o nosso espírito da forma adequada. Também reparei que nem tudo o que os outros faziam para mim fazia sentido, e às vezes era muito difícil de adaptar e de colocar em prática exatamente da forma que os outros faziam. Então o que é que eu fiz? Busquei algumas alterações e pôr em prática algumas coisas que melhoraram a minha consistência e a minha busca por mais de Deus, e eu consigo hoje ter uma vida espiritual e uma alimentação espiritual muito mais eficaz e muito mais ampla. Então, bora comigo. Primeiro hábito. Eu troquei os louvores por pregações, podcasts e estudos bíblicos enquanto eu faço o meu cardio e os meus treinos na academia. Por quê? Eu notei que enquanto eu ouvia louvores, eu seguia o ritmo da música, a batida, e eu ficava mais ativa e mais energética, mas, no entanto, eu não prestava atenção em absolutamente nada do que a música dizia, porque sempre eu ouvia alguém a falar, eu prestava atenção naquilo que o outro dizia, e como a música, a gente acaba por se habituar à letra, a gente canta sem prestar grande atenção. Então, quando eu percebi que eu estava a desperdiçar 2 horas do meu dia, o que é que eu fiz? Troquei. Hoje, eu continuo ouvindo coisas cristãs, mas em vez de ouvir música e aproveitar apenas o ritmo, eu ouço pregações, principalmente estudos e podcasts, sobre assuntos mais específicos, e eu acabo por ser obrigada a prestar mais atenção, o que faz com que eu reaproveite aquele tempo de uma forma muito mais eficaz e muito mais prazerosa. Segundo hábito, parar de esperar um momento perfeito para poder fazer o meu estudo ou o meu devocional. Porquê? Com a continuidade do tempo, eu verifiquei que a maior parte das pessoas que mostra que faz o seu devocional, o seu estudo bíblico, a sua busca por mais de Deus, frisava sempre a primeira hora da manhã. A primeira coisa que eu faço do meu dia é o meu devocional e entregar o meu dia a Deus. Perfeito. Contudo, eu não consigo. A primeira hora do meu dia é muito corrida, porque eu tenho que levar a minha filha à escola. Então fica aquela, corre, levanta, faz mochila, arranja o lanche, tira café, dá pequeno almoço. Então não consigo levantar muito mais cedo. E eu ficava frustrado, porque eu queria fazer como eles faziam. E acabava que para mim não resultava, eu ficava à espera de um momento onde eu pudesse sentar, tomar café, ter um momento de silêncio, buscar aquela perfeição que dificilmente a gente tem durante o dia. Verdade. Então, o que é que eu optei por fazer? Eu reaproveitei todos os momentos vazios e pausas que eu tinha ao longo do meu dia para poder estudar. Eu vou fazer o meu devocional mediante o buraco que eu consigo encontrar. Por exemplo, eu acabo o meu treino e não consigo arranjar estacionamento. Aqui à porta de casa é uma luta. Verdade. Então o que é que eu faço? Enquanto eu estou no carro à espera, eu abro o plano anual e eu vou lendo os versículos, os textos do dia, e vou grifando, mesmo no aplicativo, tá? Eu vou grifando lá, e depois quando eu tiver tempo, num outro momento, por exemplo, depois do almoço, que eu tenho 10 minutos para tomar um cafezinho, eu vou lá e passo tudo que eu escrevi no telefone, no aplicativo, para o iPad, ou mesmo para a própria Bíblia, porque eu sou das antigas e gosto de Bíblia de papel. Então, em vez de esperar um momento perfeito que eu pudesse parar, orar, pôr um louvor, ouvir, eu optei por ter vários ao longo do meu dia e reaproveitar todo o momento. Eu tenho 10 minutos antes da minha filha sair e eu tenho que esperar por ela. Eu vou abrir o meu iPad, vou abrir o meu telefone, vou levar uma Bíblia comigo e eu vou ler e aproveitar aquele momento. Eu estou em casa a fazer o jantar. Enquanto o jantar está a ser feito, eu estou com a Bíblia no lado, ou com o iPad aberto, ou ouvir o estudo que eu tenho que fazer, o livro que eu estou a estudar. Então eu reaproveito vários momentos do meu dia e torna-se mais eficiente para mim e mais eficaz. Então, o principal, não querer o perfeito e aproveitar quando te der tempo. Terceiro hábito, eu tenho 2 momentos distintos ao longo do meu dia para estudar a Bíblia. Verdade. Eu faço o devocional e a leitura bíblica diária, que eu estou a fazer o plano anual. Eu estou fazendo o plano anual. Tu está fazendo? Eu quero que tu ganhe vergonha nessa cara e vá ler a Bíblia inteira, pelo menos uma vez. Não é tão difícil assim, acredita. Então eu tenho sempre no meu dia um momento onde eu faço o meu devocional e a leitura bíblica, independente de qual seja o horário. Nessas várias pausas eu aproveito uma dessas e eu grifo logo. Leitura do dia feita. Tal. Próximo momento que eu tiver, eu faço o meu devocional e grifo lá. Check, está feito. E eu tenho um outro momento, mais ao final do dia, por norma, ou ao final da manhã, depende de como a minha agenda estiver, porque eu trabalho por conta própria. Então, e eu faço um estudo mais aprofundado de algum texto. Neste momento estou a estudar Oseias. Vocês conseguiram ver pelos vídeos curtos que estão por aqui nos shorts, certo? É verdade. Então, neste momento eu estou a estudar Oseias. Todos os dias eu estudo um capítulo de Oseias separado, medito naquele texto, para quem foi escrito, como é que eu me identifico naquele texto, como é que eu posso melhorar e o que é que Deus espera de mim. Tá? Então, fora o devocional, fora a leitura diária, eu tenho um período de estudo, onde eu me dedico mais a estudar um texto específico ou uma área específica. Eu dou aula também na nossa igreja para mulheres, então eu falo sobre mulheres à luz da Bíblia. Então, nesses períodos eu faço esse tipo de estudos. Quarto hábito. Parei de buscar modelos prontos.
Isto parece um bocado generalizado, eu sei, mas é basicamente isso que eu fiz. Eu tentei não pegar nada do que os outros fazem da forma 100% como eles fazem e aplicar na minha vida, que era o que eu fazia antes, tá? Eu confesso, eu fazia exatamente assim. Eu vou dar um exemplo. Durante muito tempo, para mim, foi muito difícil fazer devocional. Porquê? Porque eu não entendia como é que aquela cena funcionava. Não fazia muito sentido para mim pegar um versículo solto, ou como é que eu ia escolher o versículo do dia? Eu ia abrir a Bíblia aleatoriamente, eu ia escolher um texto aleatório e lia aquele versículo e via o que é que Deus falava comigo naquele momento. Então, assim, para mim, Alexandra, eu não me conseguia adaptar a esse tipo de devocional porque parecia como se fosse um bocado de misticismo, entendeu? É como se eu estivesse a tirar a sorte. E não gostei, não me adaptei. Tem pessoas que compram aqueles livrinhos de devocionais que são muito válidos para quem se dá bem a fazer devocional assim, é válido. Embora eu insista que não deves ler apenas o texto bíblico que está lá. Lê todo o capítulo para tu perceberes o contexto daquele texto, porque eu acredito que faça mais sentido. Mas a maior parte das pessoas tem um livrinho devocional. Eu tive o Café com Deus Pai, não fiz, não consegui me adaptar. Não, para mim não faz sentido ler um versículo só e a explanação do que o autor sentiu com aquele texto. Para mim faz mais sentido eu perceber o texto do texto, né? Perceber o contexto do texto que eu li e o que é que Deus falava com o povo naquele momento, qual era o aprendizado do povo, o que é que o povo fez, porquê é que Deus falou, o que é que Deus falou. Eu posso adaptar na minha vida? Fazia mais sentido. Então eu ficava frustrada. Eu tive um desejo assim fora do normal, que eu queria muito o devocional da Viviane Martinello. É lindo, a capa é maravilhosa, eu queria muito, mas aqui em Portugal é difícil de achar e quando acha está muito caro. Então é assim, se eu não me adaptei com o Café com Deus Pai, se eu não me adaptei com o Milagre da Manhã, se eu não me adaptei com. E fui vendo vários. Assim, eu vou gastar dinheiro à toa porque eu não vou conseguir me adaptar. Então eu vou tentar por um modelo diferente que para mim funcione. Se para mim não faz sentido ler apenas um versículo e ler a opinião de alguém sobre aquele versículo, que muitas vezes, não estou a dizer que foi esses devocionais que eu li, mas muitas vezes a explicação que a pessoa tira, a conclusão que a pessoa tira, está meio desconexo do texto em si. Então pode não fazer muito sentido. E para mim faz mais sentido se eu entender o que Deus quis ensinar. Então eu tenho que ler o contexto do texto. Então o que é que para mim fez mais sentido? Ler um capítulo, fazer um devocional por um livro específico. Por exemplo, escolher um livro, Gênesis. E todos os dias eu leio um capítulo e eu vejo o que é que Deus falou, porque é que Deus falou, com quem é que Deus falou, o porquê de Deus ter falado aquilo, o que é que o povo fez para ouvir aquilo. E faz mais sentido, entenderam? Fiz-me entender. Se vocês tiverem dúvida, vocês comentam. Que para além de vocês me ajudarem, eu respondo. Se vocês repararem nos shorts, eu respondo a todo o comentário. Combinado? É só escrever. Quinto hábito que eu optei. Tem gente que tem caderno devocional, certo? Tem gente que tem um bloco de notas no iPad, no telefone e vai escrevendo aquilo que entendeu. Eu funciono a gravar vídeos. Porquê? Porque eu estudo, medito, analiso e depois eu chego a uma conclusão. E quando eu gravo a conclusão a que eu cheguei. Então eu falo o texto que eu li, eu falo sobre o que é que era e o que é que eu aprendi com aquele texto. E para mim funcionou. Então em vez de eu escrever, eu optei por gravar vídeo. E para além de ser um memorial que eu terei mais tarde para ver até a minha evolução de crescimento a nível de entendimento de palavra, serve como evangelismo. Porque eu posto para vocês e vocês são abençoados. E vocês podem compartilhar, mandar para aquela pessoa que está a precisar de uma palavra, para além de me ajudar. Evangelizo. É uma boa. É uma boa. Se tiveres vergonha de gravar com vídeo, grava a tua voz. Os iPhones têm o dictagrama, que é um gravador. Eu já fiz muito isso. Principalmente quando eu estudava canto, eu gravava para eu lembrar e ver a minha evolução. É muito bom, aconselho. Vocês vão ver como tu consegues perceber a tua evolução ao longo do tempo, mesmo que tu não postes. Grava para ti. É benção. Sexto hábito, que se calhar para muitos é um hábito já de muito tempo e eu comecei a pôr em prática o ano passado e ajudou-me muito. Perguntar se Jesus faria. Qualquer situação. Qualquer momento e em qualquer conversa. Sempre questionar se Jesus faria, se Jesus diria, se Jesus responderia. Porquê? Eu tenho um temperamento muito colérico, muito explosivo. E, com isso, faz com que eu seja muito rápida nas respostas. E, por vezes, eu não media muito bem, por causa do meu temperamento, a forma como eu agia e a forma como eu pensava. E, às vezes, as coisas não saíam exatamente do jeito que eu imaginava que elas fossem. E, por ser muito explosiva e por ser muito reativa, muitas vezes eu trazia para a minha própria vida conflitos e confusões por causa de eu não ponderar as palavras. E a Bíblia diz que nós temos que ser rápidos no ouvir e tardios no responder. Então, a melhor forma que eu encontrei de analisar os meus hábitos e melhorar o meu tempo de reação, porque o principal foco deste hábito foi esse, melhorar o meu tempo de reação a qualquer circunstância. Ou fala, ou situação, ou discussão, qualquer coisa. Primeiro eu respiro, Jesus diria isto. Jesus responderia isto. Jesus ia lá.
Fazia. Dava. Não. Então, o que é que Jesus faria? Jesus faria assim. E faço como eu acredito que Jesus faria. E aliviou-me. Tive muito menos stress, tive muito menos preocupação, tive muito menos problema com pessoas quando eu optei por colocar em prática este hábito. Perguntar o que é que Jesus faria. Faz toda a diferença. Acreditem em mim. Sétimo e último hábito que fez assim toda a diferença. Eu parei de omitir, seja o que for, ao meu marido. Tudo e todas as circunstâncias que falam comigo, que conversam comigo, qualquer circunstância criada, o meu marido sabe. Não tem segredo dentro de casa. Nós não tínhamos segredos antes, mas o meu marido é pastor. Então, às vezes, com a intenção de não o preocupar, de não trazer mais um problema para ele, às vezes de não criar, né, nenhum motivo para ele me chamar a atenção, eu não dava a minha opinião, eu não lhe contava o que me diziam, o que me faziam, eu não contava circunstâncias do meu dia, se eu estava triste, se eu estava abatida, se eu estava chateada, eu poupava-o para não ser mais um peso sobre ele, fora aquilo tudo que ele já tem para tratar. Problema. Muitas vezes eu era colocada em situações muito complicadas e eu não tinha como sequer me defender, eu não tinha sequer como saber como eu me sentia, porque eu não sabia do que se passava. E acreditem, mulheres casadas, o marido que Deus colocou do vosso lado, ele só tem como exercer o papel principal de vos proteger e vos resguardar se ele souber tudo o que se passa. É verdade. Eu sei que às vezes nós não temos essa noção porque eles não se posicionam como tal e muitas vezes somos nós mesmos que arrancamos da mão dele essa autoridade de nos proteger e de ser os homens da casa. Muitas vezes, pela nossa educação, nós tomamos a frente e invalidamos o seu domínio, por assim dizer. Não me interpretem mal. Mas muitas vezes eu notei que depois que eu tomei isto como um hábito e tudo, absolutamente tudo que eu sinto, que eu ouço, que me dizem, que conversam comigo, o meu marido sabe, ele apazigua muito o meu coração, ajuda-me na administração das minhas emoções e ajuda-me a gerir crises com muito mais facilidade e com antecedência, coisa que antigamente não acontecia. Então assim, uns têm terapeutas, outros têm psicólogos. Eu tenho o meu marido. E estou à procura de uma terapeuta também, tá? Só assim para que vocês saibam. Se você não faz terapia, faça. Mas se não conversas com o teu marido, acredita. Coloca a conversa em dia. Coloca ele a par de absolutamente tudo o que se passa contigo. O que tu sentes, o que tu não sentes. Assim. E adapta, tá? A tua conversa ao marido que tu tens. Porque tem marido que ele não tem uma audição ativa para ouvir grandes testamentos. Então simplifica. Olha, aconteceu assim, assim, assim. Se ele tiver uma audição mais ativa e mais capacidade de absorção, aí tu já explicas com mais detalhes, com mais pormenores, porque eu mesmo, para mim tem que ser pragmático, tem que ser direto no ponto. Então eu já converso assim. Sim, olha, aconteceu assim, assim, assim. Sem pormenores, sem rodeios excessivos, só o que é focal. E faz toda a diferença. Acredito que não são os 7 hábitos costumeiros que tu estás, né, habituado a ouvir. Tipo, beba água, faça exercício, descanse, tenha um hobby. Não são esse tipo de hábitos, mas acredito que vai fazer toda a diferença na tua vida e faz com que o teu 2026 seja muito mais espiritual e tu consigas ter uma vida cristã mais ativa e onde tu não alimentas só o físico, mas alimentas a tua alma também, que é muito essencial. Jesus está voltando e se nós queremos subir, nós temos que estar de acordo com a sua palavra. E para isso, a nossa alma tem que estar alimentada de Bíblia, que é a única coisa que nos traz as verdades que nós necessitamos de saber para obedecer a Deus. Então, beijo no coração. Não te esqueças, subscreve o canal, dá uma curtidinha e envia para quem puder ser útil e assiste. Vais-me ajudar imenso, porque eu quero muito chegar a mais casas e a mais vidas que estão a precisar de uma palavra de Deus. Tchau!